Rita Mundim, convido você a dividir tela comigo. Seja muito bem-vinda, é sempre um prazer estar com você aqui no CNN Money. Rita, queria começar falando sobre o IPCA de janeiro, um pouco acima das expectativas, mas mais em linha, né? Mantendo inclusive essa perspectiva pelo menos presente por parte do mercado, de que o Banco Central vá de fato dar início ao ciclo de corte de juros em março. Rita, mas eu queria entender o que o IPCA, alinhado com aquelas falas de Gabriel Galípolo ontem, poderiam indicar sobre o comportamento do Banco Central. Seja muito bem-vinda novamente. Ei, Vitor, boa tarde. Olha, o mercado continua meio confuso. O copo continua cheio pela metade. Por quê? Porque o IPCA ele veio um pouquinho acima das projeções do mercado. O mercado estava projetando em 0,32 vezes 0,33, mas estamos com uma inflação acumulada em 12 meses, com 12 meses de janeiro em 4,44, que estava em 4,26 até dezembro. Mas tudo bem, o objetivo é o centro da meta, 3%. Mas onde que eu quero chegar com esse meu raciocínio? Que a inflação que o Banco Central estava projetando era em torno de 0,41. E quando a gente olha o número que o Banco Central mais vigia, que é a inflação de serviços, os núcleos da inflação, né? E aí vamos falar de serviços, eles estão se desacelerando. Não na intensidade, não na velocidade que a gente gostaria e muito mais o Comitê de Política Monetária. Mas está sim havendo uma desaceleração. Aí a gente volta nas palavras do Galípolo para tentar fechar o quebra-cabeça. Eles encontraram a taxa de juros que foi capaz de ancorar e de fazer com que houvesse essa desaceleração da inflação? Sim, agora é uma questão de calibragem, porque eles também não podem errar na tesoura, sob o risco de ter que voltar a subir os juros. E, repito, como nós tivemos agora uma montanha de dinheiro entrando na economia a partir do pagamento do salário mínimo reajustado, outra montanha entrando a partir da isenção do imposto de renda, esses efeitos ainda não foram captados, porque isso nós teremos na inflação de fevereiro. E na inflação de fevereiro, nós teremos também, por exemplo, o reajuste para baixo, né, no preço da gasolina da Petrobras. E a gasolina foi o principal item que fez com que a inflação subisse dentro do grupo de transportes. Subiu em média mais de 2%. Tivemos também a inflação acelerando na comunicação, com o aumento do próprio telefone celular, e também tivemos aumento nas assinaturas, né, dos streams. Então, quando a gente olha o pacote inteiro, a alimentação, que no ano passado, no segundo semestre, deu aí uma recuada e se aquietou por causa da queda do dólar, principalmente, o dólar continua caindo, mas não está caindo tanto quanto caiu em 12 meses, que foi 10%. Então, a gente tem que ir montando esse quebra-cabeça e tentando entender que o Banco Central brasileiro, por nós estarmos em um ano de eleição, ele tem que ser criterioso e conservador. Eu continuo apostando no corte de 0,25, eu li vários relatórios agora, depois que os números foram anunciados, e o mercado está, assim, bem dividido. Meio a meio, apostando em 0,25 e aqueles mais otimistas apostando num corte de meio ponto. Eu acho que diante do acontecimento que foi esse reajuste do salário e a isenção do IR, se eu fosse diretora do Banco Central e na economia, as coisas levam um tempinho para que a gente possa ver o resultado. Eu faria o corte, mas na magnitude de 0,25. Seria a calibragem mais responsável para um ano de eleição e um aumento substancial de dinheiro na economia, pressionando exatamente a inflação de demanda e, é claro, o setor de serviços. E dada essa postura mais conservadora de Gabriel Galípolo, né, Rita, vamos ver o que o Comitê de Política Monetária vai fazer na reunião de março. Rita, queria entender o que o Brasil e o Sri Lanka têm em comum, além de estar no mesmo patamar de percepção da corrupção. A gente teve essa divulgação do ranking de corrupção aqui no mundo, né, compilado de 182 países, e o Brasil ficou
mal posicionado. Rita, queria entender exatamente, enfim, o que você destaca dessa percepção em relação à corrupção no Brasil, como o mesmo patamar de Sri Lanka, muito próximo de Belize, da Ucrânia, Indonésia, Nepal, Serra Leoa. Estamos ali bem posicionados. Pois é, né? Nós somos uma grande economia com um potencial enorme, mas quando o tema é corrupção, nós não somos nem medíocres, porque o medíocre é aquele que fica na média. Então, em se tratando de corrupção, o Brasil está abaixo da média mundial e está abaixo da média das Américas. Então, quando a gente fala que, né, o Paraguai, gente, está nos passando. Tem gente deixando de fazer negócios no Brasil para ir fazer negócios no Paraguai, para ir fazer negócios no Panamá. Então, o que nós estamos convivendo no Brasil é uma realidade muito ruim para a nossa população, porque a corrupção, ela está na obra inacabada, ela está na sentença comprada. Então a corrupção, ela se manifesta na insegurança jurídica, a corrupção se manifesta na falta de políticas públicas para a saúde, para a educação, para a segurança. A corrupção se manifesta todos os dias no enfrentamento ao crime organizado, de uma polícia que é cada vez mais refém de bandidos. A corrupção se manifesta quando a gente vê um escândalo do Banco Master desse tamanho. A corrupção se manifesta através do que está sendo apurado na CPMI do INSS. Então, nós vivemos a corrupção do mensalão, vivemos a corrupção do petrolão, e é cada dia um escândalo maior do que o outro. É como se nós estivéssemos nos acostumando a ser e a conviver em um país medíocre, abaixo da média. É necessário que a população brasileira mostre a sua indignação e, dentro do mecanismo da democracia, que é o voto, faça escolhas melhores para que esse sistema corrupto seja desmanchado, ou seja, pelo menos modificado. É necessário reformar o Brasil sob o ponto de vista político, é necessário reformar o Brasil sob o ponto de vista administrativo, porque a sociedade brasileira não consegue mais financiar essa percepção e a prática da corrupção. Pois é, né, Rita? É realmente um exemplo e uma posição que a gente não tem nada a comemorar. Muito obrigado, Rita. É sempre um prazer dividir tela com você. Até mais. Boa tarde. Boa tarde.